turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre pronomes. Vocês já ouviram falar em pronomes? Vocês sabem o que eles são? Então, na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Estão preparados? Vamos lá! Para começar, a gente precisa saber o que são os pronomes. E para a gente saber o que eles são, a gente precisa prestar atenção nas classes gramaticais das palavras, no que as palavras dentro das frases, do texto, elas significam. Lembra que a gente aprendeu o verbo, os artigos, substantivos, adjetivos? Os pronomes, eles também são uma palavrinha que tem uma representação na frase. E o que ele se refere? Ele se refere a um nome, a um substantivo. Isso mesmo. Quer dizer que ele vem acompanhando o substantivo na frase, ou então ele substitui ou retoma um substantivo ou um nome que a gente já falou, para a frase não ficar tão repetitiva. E aí ajudar a gente a compreender melhor e interpretar melhor. A gente pode dividir os pronomes em 7. Os pronomes pessoais, os demonstrativos, os possessivos, os indefinidos, interrogativos, relativos e os pronomes de tratamento. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses pronomes agora. E aí preciso que vocês prestem bastante atenção. Vamos começar com os pronomes pessoais. E para a gente entender melhor os pronomes pessoais, a gente precisa conhecer as 3 pessoas do discurso. Discurso, tia? Como assim discurso? Isso mesmo. As pessoas do discurso são as pessoas da conversa, do diálogo. São as 3 pessoas ali que estão participando de uma comunicação. E quem são essas 3 pessoas? Essas 3 pessoas, elas são a primeira pessoa, que é quem está falando ali durante a conversa. A segunda pessoa é com quem você está falando durante a conversa. Quem está ouvindo o que você está falando ali durante a conversa, né? Quem está conversando com você também. Já a terceira pessoa, ela é de quem se fala. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. E aí, como você está falando dele, ele não está participando diretamente da conversa. Ele está ali meio separado ali. E vocês dois ali, a primeira e a segunda pessoa, estão falando sobre ele. Para poder entender melhor, a gente pode pegar aí a primeira pessoa e usar o eu ou o nós. O eu é o pronome que representa a primeira pessoa, eu estou falando. E o nós é o plural deles, né? Um grupo de pessoas que está falando. Na segunda pessoa, nós temos o tu ou você, no singular, o vós ou vocês, no plural. Também representa quem está ouvindo. Eu estou falando para você, nós estamos falando para vocês. A terceira pessoa é o ela ou ele, no singular, elas ou eles, no plural. Então, eu estou falando para você sobre ele, ok? E esses pronomes que eu acabei de falar para vocês agora, o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles, também o ela, o elas, ou você e vocês no lugar do tu e do vós, eles são chamados de pronomes do caso reto. Por quê? Porque existem 2 tipos de pronomes pessoais. O pronome do caso reto são esses que eu acabei de falar para vocês, que a gente usa bastante no lugar do nome. Então, eles vão exercer o papel de sujeito da pessoa que está sendo falada ali. Um exemplo é: eu gosto muito de pamonha. Quem gosta de pamonha? Eu. Quem está falando é a primeira pessoa. Aí embaixo nós podemos ver melhor nesse desenho. O rapaz de boné está falando: eu não sou ele. Ele está falando para quem? Para a segunda pessoa, que é o menino mais alto de cabelo castanho. E está apontando para a terceira pessoa, que está separado, dizendo que ele, a primeira pessoa, não é ele, mesmo eles sendo parecidos. O próximo pronome pessoal é o pronome do caso oblíquo. O pronome do caso oblíquo, ele também substitui ali o nome, só que ele complementa, ele vem junto com o verbo. Ele auxilia a gente para entender de quem a gente está falando quando a gente está falando ali junto com o verbo, junto com a ação ali do verbo, ou do estado, ou do fenômeno da natureza que a gente já aprendeu, tá? Então, ele vai acompanhar o verbo ali para a gente conseguir compreender de quem aquele verbo está falando. Por exemplo, está comigo o seu lápis. Está é um verbo de estado, né? De como está. Comigo. Comigo quem? Eu, certo?
Então, está comigo o seu lápis. Esse comigo representa quem? Representa o eu. Então, ele está ali representando o eu, a primeira pessoa, só que ele é um pronome do caso oblíquo. Ele representa aquela palavra, mas escrita de forma diferente para acompanhar o verbo e a frase ficar mais coerente. Em suma, para todo pronome reto, há um correspondente no caso oblíquo. Vamos conferir? No lugar do eu, a gente pode usar o mim, o me e o comigo. No lugar do tu, a gente pode usar o te, o ti e o contigo. No lugar do ele, a gente pode usar o se, o, a, lhe, si, consigo. No lugar do nós, o nós sem acento, conosco. No lugar do vós, o vós sem acento e o convosco. No lugar do eles, si, os, as, lhes, se, consigo. Lembrando que alguns desses pronomes ele vem depois do verbo, separado por hífen. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Queria ver o doutor. Pois não. Sente-se e espere um pouco. Esse sente-se aí, ó, a gente tem o verbo sentar e logo depois dele o se, que indica o rapaz, a pessoa. Então, ele está sendo separado aí com um hífen e está representando um pronome do caso oblíquo. Na segunda parte da tirinha, ele fala, prefiro não me sentar. Ele também está usando o pronome ali, o me, que está junto ali com o verbo sentar. O próximo pronome que a gente vai ver são os pronomes demonstrativos. Quando a gente fala em pronome demonstrativo, a gente está pensando no quê? Em demonstrar alguma coisa, certo? Indicar onde alguma coisa está. Localizar ali, e a gente tem que prestar atenção nos pronomes demonstrativos se aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa que a gente quer mostrar está perto do locutor, que é quem está falando, a primeira pessoa, ou do interlocutor, que é quem está conversando, ouvindo a conversa ali, a segunda pessoa. Porque a gente vai falar de forma diferente, vai usar diferentes pronomes demonstrativos para cada caso. Por exemplo, se a primeira pessoa que estiver falando, a gente vai usar o isto, o este, o esta, o estes e o estas. Olha aí, todos eles com a letra T. Viram? Agora, se é a segunda pessoa que está falando, a gente vai usar o isso, o esse, o essa, o esses e o essas. Se a gente prestar atenção, todos eles com 2 S's. Já no caso de estar falando da terceira pessoa, de um objeto que está longe da primeira e da segunda pessoa, do interlocutor ali de quem está falando, a gente usa aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Vamos ver o exemplo. Ali, ó, a escada está próxima de quem está falando, que é o senhor com o capacete branco. Então ele fala, isto é uma escada. Ele está falando para a pessoa que está ouvindo ele que aquilo que está perto dele é uma escada. Já na segunda imagem ao lado, a escada está próximo do rapaz que está ouvindo ele falar. Então ele fala, isso é uma escada. Isso que está perto de você é uma escada. Quando os dois estão conversando frente a frente, próximo, e a escada está longe deles, ele fala, aquilo é uma escada. Então ele está mostrando que aquilo que está longe dos dois que estão conversando é uma escada. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes possessivos. Quando a gente pensa em pronome possessivo, quando a gente pensa na palavra possessivo, logo vem à cabeça o quê? Alguma coisa que é nosso, né? Que nos pertence. São aqueles usados para indicar uma posse. Essa posse, ela pode ser de algum objeto, de um sentimento, de uma relação, de um espaço ou de muitas outras coisas que a gente acredita que seja nosso. Podemos separar os pronomes possessivos também pelas pessoas para ficar mais fácil da gente entender. No eu, temos o meu, o minha, meus e minhas. No tu, temos o teu, tua, teus, tuas. Ele, seu, seus, sua, suas. Nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Vós, vossa, vosso, vossos, vossas. Eles, seu, sua, seus, suas. Vamos ver um exemplo para poder entender melhor isso. Passa para cá todo o seu dinheiro. Calma, eu sou o deputado. Nesse caso, passe para cá meu dinheiro. Então, nessa charge aqui, esse bandido, né?
assaltante, pede para ele o dinheiro dele, achando que ele é um trabalhador, né? E que o dinheiro que ele tem foi conquista do seu trabalho, da profissão que ele tem. Quando o cara que está sendo assaltado fala que ele é deputado, o assaltante ali, o bandido no caso, ele já muda a fala dele, mudando o pronome possessivo seu para meu, né? Dizendo que, na verdade, como ele é um político, um deputado, o dinheiro é do povo, é um dinheiro público e é um dinheiro que provavelmente ele está roubando. Então, o dinheiro não é dele e é do povo. Então, se é do povo, também é do bandido, é meu. Então, vamos continuar agora falando sobre o pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, quando a gente pensa em indefinido, é uma coisa que a gente não tem certeza, certo? Então, a gente emprega o pronome indefinido sempre na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles ou elas. E como o próprio nome já sugere, eles são palavras que substituem ou acompanham o substantivo de maneira indefinida, vaga ou imprecisa, como se fosse um mistério, uma forma da gente generalizar e dizer como se fosse no geral, que poderia ser qualquer um, porque a gente não tem certeza. Podemos separar os pronomes indefinidos em variáveis e invariáveis. Mas o que seria isso, tia? Então, as palavras variáveis são aquelas que podem mudar para se adaptar à frase. Elas podem ir tanto para o singular, quanto no plural, quanto estarem no feminino, quanto no masculino. Então, as palavras aí, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer e demais, são palavras que a gente pode adaptar para ela poder ficar ali coerente e combinar com a frase que a gente está usando. A gente pode botar algum ou pode botar alguns, nenhum ou nenhuma, todo, toda, todos. Já as invariáveis, elas já são palavras que não mudam. Elas se mantêm sempre da mesma forma, então nunca passamos ela para o masculino, nem para o feminino, nem para o plural, nem para o singular. É o caso de quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Vamos ver algumas frases para poder compreender melhor. Certas pessoas só dão valor depois da perda. A palavra certas é um pronome indefinido, porque a gente não consegue dizer quem é essas pessoas. Ela está ali globalizando, né, generalizando, dizendo que pode ser qualquer pessoa. Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Nessa frase, também vemos aí o pronome algumas, que também dá pra gente essa ideia de a gente não ter certeza de que meninas são essas que se está falando. Na próxima frase temos: tantos comentários ruins na internet, também não conseguimos saber que comentários são esses. Se são comentários sobre um assunto específico, se são comentários no geral, né? Que comentários ruins são esses? Não temos certeza. Então, se não temos certeza, é um pronome indefinido. É cada pessoa querendo aparecer. Também, cada? Que cada é essa? Para entender melhor, vamos ver aqui essa tirinha aqui. Olá, alguém aí? Traga qualquer coisa para eu beber. O que é isso? Quem está aí? Se eu fosse o senhor, não chamaria qualquer um, nem pediria qualquer coisa. Então, quando você fala alguém, qualquer, né, você não está especificando, né? Ele deveria ter chamado garçom. Quando ele pediu alguém, qualquer pessoa poderia ter atendido ele. Se ele pede qualquer coisa para beber, ele pode receber qualquer coisa, porque ele não está especificando o que ele quer. Ele está deixando quem? Em aberto, em mistério. Então, poderiam dar qualquer coisa para ele beber. Poderia ser um copo de água suja, um copo de xixi, qualquer coisa, porque ele não especificou. Então, ele deixou em aberto, indefinido. O próximo pronome que nós vamos falar são os pronomes interrogativos. Quando a gente pensa em interrogação, a gente pensa o quê? Numa pergunta, certo? Então, os pronomes interrogativos são aqueles que usam palavras também variáveis ou invariáveis, como os indefinidos, né? As variáveis que podem sofrer mudanças, invariáveis que não sofrem mudanças. E a gente usa essas palavras para ajudar a gente a formular perguntas, sejam essas perguntas diretas ou perguntas indiretas.
Exemplos de pronomes interrogativos variáveis, nós temos o qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. E invariáveis, temos o quem e o que. Vamos ver algumas frases. Quanto custa a entrada? Quais colares você vai levar? Quem estava com Mariana na festa? Para entender melhor, vamos ver essa tirinha. Quem está aí? O gato pergunta para a caixa. Quem quer saber? Responde a caixa. Que diferença isso faz? Qual é o seu problema? O gato pergunta. E de repente, num pulo, o rato sai correndo falando: quanto vale o jantar de um gato? Então aí nós conseguimos aí com as palavras quem, que, qual e quanto ajudar a compor nessas frases um questionamento, uma pergunta. O próximo pronome que nós vamos ver são os pronomes relativos. Relativo, isso mesmo. Os pronomes relativos são aqueles que se referem a um substantivo que já foi falado anteriormente na oração, na frase, no texto. E ajuda a gente a fazer com que o texto não fique tão repetitivo e seja mais direto, mais coerente, mais coeso. Desse modo, eles retomam o substantivo já falado e aí eles são usados constantemente. Em todos os textos que a gente lê, que a gente escreve, a gente usa, às vezes até inconscientemente. Eles, assim como os pronomes indefinidos e interrogativos, também podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Já os invariáveis são quem, que e onde. Vamos analisar algumas frases. O meu é o nome que aparece primeiro. Então, vamos imaginar que foi feito um texto, tem uma lista com uma relação de nomes, e quando a gente lê o meu é o nome que aparece primeiro, automaticamente a gente vai lembrar do primeiro nome que a gente leu e vai saber de quem está sendo falado. Então, ele está relacionado, ele é relativo, ele está se referindo ao que já foi falado anteriormente. Vamos ver essa outra frase. Esse é o lugar onde quero me casar. Vamos imaginar que eu tenho um texto que fala que eu fui para um outro país, visitei a Espanha e lá eu vi uma igreja linda, maravilhosa. E aí eu comento que esse é o lugar onde quero me casar. Para não ficar repetitivo e eu falar de novo, eu viajei para um país, fui para a Espanha, chegando lá eu vi uma igrejinha linda. E é lá nessa igrejinha, lá na Espanha, é onde eu quero me casar. Então ficaria repetitivo, 2 vezes falando Espanha, 2 vezes falando igreja. Então, para não precisar repetir, todo mundo que lê o onde vai entender que o onde que eu estava falando é a igreja e é a Espanha. Nesse próximo exemplo, vocês vão poder entender muito bem como que é importante a utilização do pronome relativo. Você vai ler o livro? O livro está na biblioteca. Não, eu estou lendo o livro. Você me deu o livro. Então, eu vou ler o livro. O livro está na biblioteca. Olha quantas vezes repetiu a palavra livro, várias frases repetindo, e deixando cansativo e até meio embolado o que eles queriam realmente dizer. Agora vamos ver como ficaria utilizando o pronome relativo corretamente. Você vai ler o livro que está na biblioteca? Não, eu estou lendo o livro que você me deu. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Muito melhor, não é? Não ficou repetitivo, não ficou embolado, ficou muito mais claro e fácil para a gente entender o que eles queriam dizer. E agora, por último, nós temos os pronomes de tratamento. Quando a gente fala em tratamento, é a forma como a gente trata as pessoas, como a gente se comunica, como a gente fala com as pessoas, né? Então, os pronomes de tratamento são palavras que a gente usa em situações assim do nosso dia a dia ou situações formais para mostrar um tom de respeito na hora que a gente vai falar com determinadas pessoas. Vamos conhecer alguns desses pronomes. O você é o pronome de tratamento
utilizado em situações informais, é o único que a gente utiliza com pessoas que a gente tem mais intimidade, que tem a mesma idade com a gente, com amigos, com parentes, familiares. Senhor e senhora é um pronome de tratamento formal e respeitoso, usado para pessoas mais velhas. Como a gente fala com uma pessoa, por exemplo, que a gente vai dar o nosso lugar no ônibus para sentar. Pessoas que têm algum cargo, alguma coisa que é mais velha que a gente, como o diretor da nossa escola, nosso professor, os nossos avós. Às vezes até tem pessoas que chamam os próprios pais de senhor e senhora. Vossa Excelência é a forma de tratar pessoas com alta autoridade, que tem algum cargo público, como os políticos, como o presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, também os juízes, tá? Vossa Magnificência é usado para reitores das universidades, que são como se fossem os diretores, os responsáveis pelas grandes universidades, que são os centros de educação superiores do nosso país. Vossa Senhoria é empregado nas correspondências e textos escritos, muito utilizado por quem trabalha numa empresa, por exemplo, e vai mandar uma carta, um e-mail, um documento para uma outra empresa, para um diretor, para uma pessoa que trabalha lá. E aí, como forma de educação, ele vai usar o Vossa Senhoria. Vossa Majestade é utilizado para reis e rainhas. Já o Vossa Alteza é utilizado para príncipes, princesas e duques. Vossa Santidade é utilizado para o Papa. Vossa Eminência é usado para cardeais, que é uma categoria que está acima dos padres ali, dos bispos. Vossa Reverendíssima é utilizado para sacerdotes e religiosos em geral, padres, bispos, pastores, etc. Vamos ver aqui, este exemplo. Vossa Excelência, não acha que aumentando nosso salário agora, o povo vai ficar indignado? Homem, deixe para pensar no povo na véspera da eleição. É quando estaremos precisando do voto deles. Então a gente vê o primeiro político ali, né? Nervoso, preocupado, tá tão sério que ele até usou aí uma forma de tratamento muito respeitoso ao outro político que já trabalha há mais tempo nesse cargo que ele. E ele está preocupado que o povo fique chateado, né? Por ele estar ali aumentando o salário dele, roubando dinheiro público. Só que o outro político que já trabalha bastante tempo ali, ele já está acostumado a fazer isso, não está preocupado com o povo, só quer saber de receber mais, ganhar mais dinheiro. E aí, em forma de desrespeito, ele até usa gíria ali, né? Uma variação linguística e não usa da mesma forma de tratamento respeitoso que o primeiro homem usa. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir se você gostou. A gente se vê. Tchau, tchau!